Bom dia, boa tarde, boa noite, professora. Tem um problema, te mandei no WhatsApp, mas eu vou tentar fazer de novo. Agora espero que o áudio esteja funcionando. Cenário eu respondendo aos 4 pontos que você tinha colocado lá. Primeiro, começando com o homem morre 6,8 vezes mais que mulheres, sendo 46% desse óbito com pessoas até 29 anos. No norte do Brasil, concentra-se o maior número de mortes pela maior área banhada por água e também pela cultura deles, que envolve muito a pesca. É comum ter mais morte lá, porque a partir da força de trabalho deles, né, o objeto de trabalho deles é o rio, trabalham com a pesca e por isso lá acontece mais esse tipo de incidente. Crianças maiores que 10 anos se afogam, na grande maioria, em águas naturais. Em 2016, foram 319 mortes por afogamentos de crianças de até 14 anos. E é sempre bom lembrar que alunos abaixo dos 10 anos, crianças, têm grande risco de afogarem dentro da própria casa, com baldes e tanques e caixa d'água. Sem prevenir, saber nadar não é tudo. Eu vou falar algumas coisas para ajudar na prevenção. Prefira nadar em locais com sentença de salva-vidas, com presença. Aprenda habilidades básicas de natação e técnicas para boiar, caso seja necessário. Fique atento às placas de alerta sobre perigos no mar, tábua das marés e fuja das correntezas. Caso esteja em situação que cause medo, tente manter a calma e não entre em pânico. Não ingira bebidas alcoólicas e não use droga antes de entrar no mar. Perfil de um profissional aquático. O profissional deve sempre buscar novas formas de ensinar e de trazer a tecnologia aliada às aulas, buscando sempre novas formas de inovar na sua aula. Um exemplo pode ser quando o aluno se depara com uma dificuldade de manter a horizontal do corpo, ou então de um movimento embaixo do corpo, né, por exemplo, do braçada, debaixo da água, que não consegue identificar. Então o professor pode usar um celular para gravar embaixo da água e aumentando e dando esse feedback para o aluno, talvez ele consiga corrigir. Então o professor pode usar a tecnologia a favor dele durante as aulas. Aulas lúdicas na água, as crianças sempre ficam excitadas e aumenta o aumento dessa vontade, dessa excitação, com brincadeiras que envolvem imaginação e estimulam a criatividade delas. É um grande aliado de um professor comprometido com a sua aula e com os seus alunos. Então, o aluno sempre pode estar usando esse momento que alunos gostam tanto de tô na água, vou mexer com água, vou nadar, e estimulando isso ainda mais, tornando a aula muito mais gostosa para os alunos. Conhecer os alunos, quais as faixas etárias, qual a faixa e o método de cada um, quais os limites, necessidades, respeitando o processo de maturação de cada aluno. É importante que o professor saiba onde o seu aluno está e qual ponto, né, qual momento ele está desse processo, para que ele respeite e que o aluno possa conseguir alcançar seus objetivos, possa ser estimulado, possa estar sempre com dificuldades, mas não muita, e não esteja muito fácil. E coloquei essa resposta aqui porque eu sei que você ia gostar de saber, que ela está no vídeo, né? O que é saber nadar? Saber nadar é quando a pessoa consegue se manter na água sem afogar, ou quando ela consegue se deslocar no meio líquido. Adaptações corporais no meio líquido. Essa fase parte do momento em que o aluno começa a entender a diferença entre o meio sólido para o meio líquido, entre elas podendo citar alteração no equilíbrio, alteração no visual, alteração na respiração, alteração na audição, além de uma série de estímulos a serem interpretados pelo cérebro que demandam tempo para que o indivíduo passe a reconhecer, visto que o corpo está se adaptando ao novo. Essa parte de novos estímulos a serem estimulados, a serem interpretados, desculpa. Ele vem de que o aluno está entrando num meio onde ele não conhece, então o cérebro precisa de ter a interpretação daquele estímulo,
para que ele possa dar uma resposta. E todo esse processo de maturação, de entendimento, descobrimento do novo, demanda tempo, e é bom que o professor entenda isso para que ele possa tá acompanhando o processo do seu aluno. Agora, falando sobre propriedades físicas da água. A tensão superficial é o efeito que ocorre na interface entre duas fases químicas. É o que pode gerar resistência ou atrito, que é uma coisa quando se trata, por exemplo, do alto rendimento. O atleta leva isso bastante em consideração e deve ser levado, porque o alto rendimento ele é o esporte no seu máximo, e o entendimento do todo, né, do tanto de todos o que pode ter de interferência no seu resultado tem que ser levado em consideração. Então, solubilidade, capacidade da água de dissolver componentes, né, e o calor específico, que é a capacidade da água de absorver o calor, que ela é um ótimo em fazer isso, né, que ela gasta 1 grama de água para absorver 1 grau Celsius de calor. Então a água é boa em fazer isso, e por isso que muitas vezes dentro da água está frio ou está calor, porque ela dissolve muito rápido. Essa é uma das capacidades da água, certo? Entender as propriedades físicas da água é importante por conta disso. Levar tudo em consideração na hora de se trata do processo. Continuando, metodologia de ensino da natação. O ensino com foco no produto, resultado disso é a desmotivação. Então é importante que o professor busque focar em uma aula em que o padrão de movimento não seja o principal motivador da aula, e que isso principalmente sobre os níveis básicos de ensino, focando na aula que seja um processo mais divertido, diversificado e rico em condições de ensino. E essas 3 propostas de ensino que nos foi mostrado durante a aula, aqui vão ser citadas, vou exemplificar para vocês. Então, o que foi dito atrás, de que o professor precisa diversificar a aula e que se tornar ela rica em condições para que todos possam alcançar a meta, todos possam se divertir, principalmente quando se trata do nível básico, porque se o seu aluno chega e você já quer que ele faça repreendendo ele por estar errando o movimento, por estar fazendo o movimento errado, você já está um passo a mais da desistência desse aluno, certo? Então, agora falando sobre os 3 métodos de ensino, 3 propostas. Método global é onde o aluno aprende a nadar nadando. Entre aspas, né, muitas aspas. O primeiro método de ensino utilizado, onde o aluno imita o professor, transpassando nos dias de hoje. É muito utilizado, né, porque principalmente por conta do futebol, de que aprende a jogar jogando, e grandes atletas do Brasil foram aprender jogando, mas ele é difícil de ser tratado por conta da complexidade de um todo, já chegar e fazer o todo. Então, tem o método analítico, que é o segundo, que divide a prática em partes e vai aplicando mais simples para mais complexo. Então, no global, o aluno já aprende a braçada, respiração, mergulho e tudo numa aula só. No analítico, ele vai ter uma aula específica para cada tema. Ele vai ter uma aula para respiração, uma aula para mergulho, uma aula para bater de perna. E no método sintético ou moderno, é a união do global e do analítico, onde adota os elementos comuns entre os 2 tipos de nado, partindo do simples para o complexo. Então, você pega e apresenta todo dos 4 tipos de nado e apresenta também as partes divididas. Então você pega o que funciona num e funciona no outro, você une e forma esse modo moderno, em que você pode trabalhar os 4 tipos de nado em uma aula só, e pode também estar ajudando no processo de desenvolvimento do seu aluno. Obrigado
pela atenção.